A seleção brasileira vem mostrando sinais muito positivos nos últimos tempos, cara. Sobre o comando de Carlo Ancelotti, a gente vê um claro sinal de evolução. Mas é claro que nada é perfeito, cara. Ainda com tão pouco tempo de ciclo e tantos jogadores para serem testados até a Copa do Mundo, era óbvio que teríamos alguns atletas que ficariam de fora do ciclo e que não ganhariam uma chance significativa. Pensando nisso, hoje eu montei uma lista, de nomes que eu acho interessante aqui para seleção brasileira. Reuni alguns nomes aqui que eu acredito que merecem um teste na seleção brasileira até a Copa do Mundo. Enfim, é isso. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acho que hoje tá fácil de perceber, que o treinador atual da seleção brasileira, ele tá com um comportamento de pensar bastante, em convocar nomes variados ali pra seleção, não quer os mesmos nomes, ele quer testar coisas pra ver quem são os melhores jogadores, quem encaixa melhor com a ideia dele. Alguns jogadores me impressionaram por encaixar tão bem com ele que eu não esperava tanto encaixe assim. Eu já tinha uma noção que o cara conseguiria fazer coisas que o treinador gosta, mas não pensei que seria tão importante. O nome que eu posso citar aqui é Gabriel Martinelli do Arsenal, Um nome que tem se saído até bem com o treinador tem gostado muito dele e me impressionou bastante. O momento atual da seleção brasileira, inclusive, cara, ele é um momento interessante, porque é a primeira vez que a gente vê sinais de uma seleção brasileira que tem uma identidade de fato, algo pra entregar em campo e um caminho a seguir, um tipo de jogador pra convocar, um tipo de jogo pra propor em campo. Os adversários, inclusive, já devem estar estudando o Brasil com esse ataque móvel atual e com esse futebol móvel num contexto geral, onde o campo inteiro se movimenta muito bem e marca muito bem e é intenso fisicamente. É uma identidade muito legal. O Carlo Ancelotti entendeu muito bem a demanda que o futebol brasileiro precisava e que o jogador brasileiro tem, que são jogadores que muitas das vezes acabam se destacando nessa parte física, são trabalhadores em campo. Eu já falei isso aqui no canal um monte de vezes, quem acompanha mais tempo sabe disso, Já falei várias vezes, elogiei muito disso em vários jogadores que a gente tem na seleção. Um nome que eu cito sempre é Rafinha, cara. A dedicação defensiva dele é excepcional. E eu acho que esse tipo de jogador, cara, ganha muito espaço ali pra mostrar a melhor parte dele em campo com um treinador que nem esse. Então é muito legal essa parte. Isso é uma evolução clara da seleção brasileira. Então sim, nós hoje temos identidade, um estilo de jogo e algo sólido. Então dá pra ver um caminho que até a Copa do Mundo a gente pode jogar um belo futebol. Eu não consigo enxergar o Brasil campeão ainda, mas ainda tem alguns amistosos pra acontecer, alguns jogos que podem formar esse Brasil campeão. Lembrando que esse cara tem muito pouco tempo no cargo. Lembrando que ele não teve tempo de colocar as coisas no lugar. E só na última convocação eu senti que tinha sinergia e que os jogadores entenderam 100% do que eles precisavam fazer em campo. E não são todos, alguns. Mas dá pra ver que os jogadores já entenderam qual é a proposta. Hoje o Brasil tem um caminho. Você consegue ver uma luz no fim do túnel. O que não era possível ver com outras figuras que passaram por ali. Que realmente, cara, foi uma tragédia. A sensação é que o negócio só tava decaindo, ladeira abaixo, indo pra uma escuridão sem fim. Ok? Então, de fato, cara, eu acredito nisso aqui. Agora, Ancelotti, ele tem um grande desafio nas mãos, cara, que é conseguir encaixar um monte de nome, um monte de jogador talentoso em uma seleção. Porque o grande problema da seleção, atualmente, não é falta de talentos, é sim achar os nomes corretos, os nomes que dão melhor encaixe ali com o treinador, os nomes que vão dar melhor resultado. Porque é tanto jogador talentoso, cara, que uma galera que é boa e que em outras seleções do mundo do futebol estariam sendo convocados, não estão. Porque no Brasil você tem um grande número de jogadores e de talentos ali que você pode aproveitar, cara. Um nome que eu vou citar aqui, que é um jogador muito talentoso, multiposição, super interessante, é um cara que joga no meio de campo, joga na ala, joga de ponta, pode jogar até de lateral, que é o PP do Porto, cara. Um jogador que eu gosto bastante de assistir, quando eu vejo o jogo dele, eu realmente acho da hora. Um dos jogadores que me chama pra ver jogos do Porto é ele, cara. É um futebol bem bonito e é um jogador que tá de fora da seleção. Eu acho que em outros casos, em outros locais, ele estaria sendo convocado, nem que seja pra ser banco de reserva, porque ele é muito útil pro time. E mesmo assim, ele não tem esse encaixe todo. E você logo entende que, como a gente tá trabalhando hoje em campo, um cara que consegue jogar de lateral e de ponta pode ser muito interessante pra ponta, pra parte defensiva, que trazer aquele a mais naquela parte. A gente tem também o nome de David Neres, super talentoso, cara. Eu acho que na maioria das seleções ele estaria convocado. Se ele fosse belga, ele estaria sendo convocado toda hora, cara. Aqui ele não tá sendo convocado. É um talento até visto como outsider, Não é aquela visão principal, apesar do talento absurdo de David Neres. Nós temos Antony também, um trabalhador em campo, um jogador assim que tá dando a volta por cima na carreira, muito interessante. Tá muito bem no momento atual. Foi convocado, o treinador parece não ter gostado muito dele, então tá de fora também da lista. Um nome que talvez em outra seleção estaria sendo utilizado all time, como titular ou algo do tipo. A gente também tem o experientíssimo Thiago Silva na zaga, cara. Um nome que em outras seleções estaria jogando até hoje. A gente viu o caso ali da seleção de Portugal com zagueiros bem mais velhos ali. Zagueiro passando dos 40 anos jogando ali na seleção de Portugal e entregando muito. Ele poderia ser uma dessas figuras, mas acaba ficando de fora. Eu entendo que pela intensidade física que o nosso treinador atual tá dando pro campo, talvez Thiago Silva não seja a melhor opção. Mas eu também tenho minhas dúvidas, porque fisicamente
Thiago Silva tava dando um baile em muito jogador na última passagem dele ao Chelsea, cara. Ele tava com 30 e poucos anos de idade dando baile em jogador jovem que não tava conseguindo acompanhar o ritmo dele. Então, eu particularmente acho que talvez é um jogador que entraria pra minha lista de testes, mas eu entendo ele ficar de fora, cara. E eu entendo você que pede Thiago Silva na seleção. Vocês perceberam a qualidade dele, né? Muita gente, inclusive, né, não sabia que o Thiago Silva era tão bom até ele vir pro Brasileirão e a pessoa poder acompanhar ele. E eu deixo bem claro pra vocês, o Thiago Silva que vocês estão vendo jogando agora não é nada perto do Thiago Silva de quando o Chelsea foi campeão da Champions, cara. Aquele Thiago Silva é realmente um monstro. E agora eu vou seguir aqui pros nomes que eu acho que deveria ser convocado, que deveria ser testado. Alguns nomes aqui já foram convocados, mas eu vou dar um certo detalhe aqui a mais do que eu queria ver neles. Mas são poucos, a maioria são nomes que realmente ainda não ganharam grande oportunidade, mas sim, alguns já foram convocados. Enfim, o primeiro nome da lista, e aqui começando com o goleiro, né, e falando um pouco sobre essa demanda, o goleiro, cara, atualmente na seleção brasileira é um problema, porque a gente só tem um goleiro de segurança, que é Alisson. Todos os outros não trazem segurança. Alguns não têm um encaixe melhor com o treinador, que não vai usar a qualidade com os pés do goleiro tanto assim, né, pode simplificar muito nessa parte, então tanto faz. Os outros não passam segurança defensiva, ele tá convocando alguns que não estão em bom momento na carreira, né, eu particularmente não gosto de convocar nomes que não estão em bom momento. Eu acho que você tá falando da seleção, você tem que convocar o cara que tá muito bem, então é difícil, é uma situação complicada, mas tem alguns nomes que deveriam ser considerados. Lucas Perry, volta a repetir esse nome. Vai repetir de novo. Sim, vou repetir, cara, porque ele é um cara que deveria estar na seleção, cara. Assim, nem que seja pra ser o terceiro goleiro, ele tem que ser levado, testado, porque ele é um goleiro equilibrado, ele consegue entregar um pouco de tudo, e ele é um goleiro que faz boas defesas seguras. Pode ser que seja o número 2 perfeito, ou até mesmo, na Copa do Mundo, a gente não sabe se o nosso goleiro principal vai estar disponível. Você vai precisar de ter um nome ali, traga segurança, pra não ter que testar na hora H. Vai que a gente põe um goleiro ali que ele acha que é a melhor opção e daqui a pouco o cara tá entregando o jogo. É possível. Então, tomar muito cuidado nisso. Um outro goleiro que eu cito, que foi convocado na última convocação e não jogou, que eu queria que ele ganhasse um jogo, pelo menos, é John, que era do Botafogo. Fez um Mundial de Clubes interessante, bom goleiro ali, fechava bastante. Um goleiro que é muito bem visto aqui no Brasil, agora tá no Forest ali, vai tentar disputar o espaço dele. Enfim, é um goleiro interessante, eu gostaria muito de ver ele em campo também com mais minutos. Então eu quero que ele seja convocado mais vezes, ok? Porque ele é interessante. Enfim, nós temos aqui na zaga dois nomes interessantes que eu vou trazer de jovens que deveriam ganhar uma chance. O primeiro deles é Vitor Reis, que atualmente é do Manchester City, mas tem emprestado ao Girona. Tá indo muito bem nesse início, ele vai evoluir muito porque ele tá treinando com um treinador que é bem interessante ali, que melhora muito os jogadores, mas ele já era um jogador que eu já falei muitas vezes aqui, que é muito correto. Ah, mas Vitor Reis é da próxima geração. Será que é da próxima geração? Lembrando que eu não tô falando que ele precisa ser convocado pra ser titular. Ele pode ser convocado pra ser um reserva bom, pra não ser um cara que tu põe em campo e entrega a partida, e faz um gol contra, faz 2 gols contras, erra na saída de bola e entrega a bola na cara pra um jogador do Japão. Eu tô falando disso. Você tem um cara seguro, que toma boas decisões, que tem boas características. Vitor Reis é esse cara. Eu sei, ele talvez seja melhor pra futebol moderno, mas é um jogador muito seguro defensivamente. Não é um cara meio termo, ele é bom, ele é bom de fato nessa parte. Outro zagueiro que eu acho que merece uma segunda chance na seleção, que é Murilo, cara, do Nottingham Forest. Ele mesmo, cara. Murilo tem um encaixe melhor com esse treinador. É bem o tipo de cara que ele gosta, um brutamontes rápido. Eu acho que seria legal, cara. Murilo traz um a mais ali que falta, uma visão de jogo às vezes que é interessante. Murilo às vezes enxerga coisas que outros zagueiros não enxergam. Murilo é rápido, Murilo dribla em cima da marcação em alguns momentos. Pode ser que o treinador não goste tanto disso, mas pode ser um a mais. Quem sabe até pra lateral, cara. Ah, ele não vai encaixar na zaga, mas olha o físico desse moleque, olha a capacidade dele de driblar. Pode ser que ele seja o lateral que esteja faltando. Então, Murilo deveria ser convocado e testado e entendido ali pelo treinador, cara. Com certeza é um nome que eu consideraria, ok? Nós temos aqui o zagueiro também, Beraldo, que deveria ser convocado como lateral e não como zagueiro. Ele foi muito bem de lateral, ok? Jogando no PSG, quando ele foi adaptado no lateral, jogou muito bem. Pode ser um lateral defensivo, que entrega uma coisa a mais até na frente do campo, e ele entregava, né? Ele é interessante também, pode ser muito interessante na questão do passe ali na lateral do campo, que ele tem um passe qualificado muito bom pra um zagueiro, e na lateral também, isso ajuda bastante. Então pode ser que ele traga mais equilíbrio que outros laterais, seja, tem um poder defensivo a mais e ainda manter esse passe a mais, que pode ser muito legal pra ligar defesa-ataque, né? Conseguir achar um passe qualificado pro nosso ataque móvel, que é tão poderoso. Então, Beraldo na lateral é algo interessante. Na zaga, talvez não seja tão legal. Os nomes que eu citei aqui pra zaga anteriores a esse, pra mim, são bem mais seguros que ele, ok? Realmente, Beraldo tem suas fraquezas na zaga, ele não é aquele zagueiro central total qualidade, ele é mais o cara do passe, ele é mais o cara do futebol moderno. Ele é feito pra jogar no futebol moderno. E agora uma opção que é zagueiro, mas também pra jogar de volante, Léo Ortiz, do Flamengo, cara. Volto a repetir esse nome, citei uma vez, vou citar de novo. É um nome que me agrada, é um nome interessante pra camisa 5, pode ser que traga uma saída de bola que nenhum outro jogador que tem aqui na seleção brasileira traga, porque realmente o passe qualificado desse cara é bom, é um jogador de qualidade, é um jogador que consegue entregar volume, pode ser um substituto pra um Casemiro, pode ser um zagueiro pra trazer do banco quando você tá precisando de um
resultado e você precisa de um passe qualificado. Pode ser o cara do extra ali, o quinto zagueiro, o extra que você vai colocar ali pra trazer um a mais pro campo, um diferencial, porque ele tem uma boa experiência, marca direitinho até, mas a grande qualidade dele é o passe, e esse passe a mais vai fazer diferença em algum momento. Então é um jogador que eu convocaria, testaria de novo pra ver se ele não encaixa no meio de campo, ou até mesmo pra ser essa opção a mais ali, quando a gente estiver precisando de um resultado. Então eu cito o Léo Ortiz aqui. Temos aqui Douglas Luiz, que atualmente tá no Forest, tá voltando a jogar direitinho ali, tá ganhando minuto, provavelmente deve ser titular absoluto do Forest daqui pra frente. Um jogador muito dedicado ao campo, sempre se saiu muito bem, e tem um passe muito legal. Pode ser uma figura muito interessante pra camisa 5, ou até mesmo pra você colocar ali mais à frente do campo e chegar um pouquinho mais à área, e talvez ser um reserva pra um desses jogadores. Esse aqui talvez só careça um pouco de ritmo. O ritmo dele talvez não se compare ali a outros jogadores que a gente tem hoje. Só que ao mesmo tempo, tu ganha em passe, né? E um passe muito legal. Douglas Luiz, dos jogadores brasileiros de meio de campo, ele é um dos melhores nessa parte. Tem uma circulação de bola interessante, tem uma visão de jogo muito interessante, então eu o consideraria também. Gosto muito de Douglas Luiz, acho que ele merece pelo menos uma convocaçãozinha, um teste. Temos também Ederson da Atalanta. Esse aqui eu não entendo muito bem porque ele não tá na seleção. Esse aqui é uma confusão. Eu não entendo a não convocação de Ederson. E aqui eu vou te explicar o porquê. Se tem um jogador que deveria ser o reserva de Bruno Guimarães, é Ederson da Atalanta. Por quê? Ederson da Atalanta faz coisas muito parecidas com Bruno Guimarães. Só que ele tem um equilíbrio em campo muito legal. Um equilíbrio que você não acha em outros jogadores. Defensivamente falando, ele é muito seguro, cara. Ele realmente é muito chato, recupera muitas bolas. Sempre que citava alguns nomes aqui que são bons em recuperar bola, eu sempre citava. Por que não? Ederson da Atalanta. Porque ele é bom nisso e ele traz uma segurança, um posicionamento, uma visão do jogo. Um passe também que eu gosto muito e que muito me agrada. E não é aquele passe que o cara pensa muito, não. É aquele passe tipo o que Bruno Guimarães faz, aquele passe em velocidade. E volta a falar, a gente tá usando um ataque móvel, um jogo rápido, muitas linhas de passe rápido, passa, já devolve rapidamente. Um cara que nem ele pode fazer magia ali naquele meio de campo. Eu acho que é um nome a se considerar. Não precisa ser titular do time, mas é o cara que pra mim tá mais próximo de entregar qualidade no meio de campo, vindo do banco de reserva, do que o que foi convocado anteriormente. Eu não entendo porque a prioridade em Joelinton. Eu não entendo, porque Ederson da Atalanta está melhor na carreira, tem sinais absurdos e talvez seja um jogador de time grande daqui a pouco, porque o mercado tá muito de olho nele. E não é à toa, o cara tem qualidade, irmão. O cara tem qualidade, dedicação, é um cara com muito bom futebol. Acredito que deveria ser considerado pela seleção também. Agora vamos falar um pouquinho do ataque. O ataque são menos figuras aqui, eu vou citar poucas, né? Algumas já citei anteriormente ali que talvez poderia considerar uma convocação, mas tem uma que não pode ficar de fora pra mim, que é Sávio, nosso querido Sávio do Manchester City. E cara, é claro que pra quem tá acompanhando só Brasileirão e não se intera do que tá rolando na Premier League e tudo mais, não conhece Sávio. Mas cara, assim, falar pra vocês, Sávio, ele tá muito bem, cara, atualmente na carreira. É um cara que, mano, tem diferença do City ter ele ou não ter ele em campo. Então, o City precisa que ele tenha condição física. Ele chegou, não teve período de adaptação e rapidamente já começou a dar resultado. Ele não entrega tanto ali em gols, mas a criatividade, né? Aquela coisa de você lançar a bola pro cara e ele criar lance, ele é muito bom. E ele traz uma qualidade a mais em duelo que outros jogadores que a gente tá convocando hoje não tem. E ele tem perna pra correr, ele tem perna pra se entregar em campo ali, fazer coisas, sabe marcar direitinho. Então é um cara que eu gosto, mano. É um cara que eu acho que tem qualidade, deveria estar na seleção brasileira. Não consegui enxergar a seleção sem ele. E aí você vai falar, pô, mas já tem muitas opções pra direita. Sávio joga nas duas pontas sem perder rendimento. Em ataque móvel ainda fica mais fácil a vida dele pra poder fazer o que ele quer em campo. Ele gosta, né, dessa liberdade a mais de poder agir ali da maneira que ele acha melhor. Então, cara, Sávio é uma opção sólida pra seleção, pela versatilidade, por poder jogar em duas posições, por poder entregar muito em campo. Acredito que é um nome que deveria ser convocado e testado. Pelo menos o treinador conhecer ele. Porque eu acredito que se ele tivesse contato a mais com o Sávio, poder ali conversar e ver quem é ele de fato em campo, a dedicação desse moleque, eu acho que ele fica na seleção. Agora a gente vai falar de camisa 9, né? Já pulamos os pontos porque a gente tá muito bem nessa parte hoje, então só tem um nome a considerar. Falando de camisa 9, nós temos algumas opções. A primeira delas, que eu acho que é a mais comum, mais pedida, Pedro do Flamengo, cara. Muito pedido e eu acho interessante uma convocação pelo menos. Um teste. Você ir ali ver se dá pra encaixar ele ali na seleção, cara. Porque é um jogador interessante também. E é um jogador que atualmente, né, joga com um futebol mais moderno e tudo mais, ataque móvel. Então eu acho que se ele tá conseguindo se adaptar ao futebol que tá sendo proposto no Flamengo, talvez na seleção brasileira ele também consiga. Eu gosto de Pedro, eu volto a repetir uma coisa que eu repito aqui no canal bastante. Eu acho o Pedro um jogador interessante pra trazer pra seleção, cara. E aí nós temos também o nome de Evanilson, que atualmente é da Premier League, é de um time mais fraco da Premier League, mas é um nome muito produtivo. Eu acho que talvez valha uma convocação pra ver se ele dá liga com o treinador. Esse aqui é o nome de menor prioridade dessa lista, porque realmente tem outros nomes que fazem exatamente o que ele faz, talvez de uma maneira um pouco mais interessante, nomes que já citei em outros vídeos. Mas vale um teste, é um nome a se considerar. Quando ele foi pra seleção não foi nem mal, né? Ele só não ganhou muita oportunidade. Então eu acho que talvez vale dar uma segunda chance aí a ele, né? Outros nomes que merecem uma segunda chance é o nome de Vitor Roque. Sim, ele mesmo, que está voando no Palmeiras
Palmeiras, destruindo tudo, cara. O homem que não respeita nada nem ninguém, amigo. Enfim, cara, Vitor Roque é um jogador que eu não sou dos maiores fãs dele, mas ele é interessante, principalmente da perspectiva de que o Brasil precisa de um ataque móvel. Eu cheguei a ver um jogo do Palmeiras tem pouco tempo, eu percebi que o jogo de associação dele com a bola tá interessante, cara. Eu acho que ele tá evoluindo no Palmeiras, o treinador do Palmeiras deve estar ajudando bastante ele nisso. Então, cara, eu tô vendo evoluções em Vitor Roque, ele tá começando a mostrar desempenho e tá na fase boa. Se ele conseguir manter essa fase e subir ela um pouco até a Copa do Mundo, pode ser um nome totalmente convocável e você realmente testar ele ali, cara. Eu acho, inclusive, que ele pode dar mais encaixe que muito jogador que tá na seleção. E por que eu falo isso, cara? Porque Vitor Roque, ele conseguia sair bem na seleção de sub-21 e tudo mais ali. Ele conseguia sair bem. E toda vez que eu conheço um jogador que joga bem nas seleções ali de sub-20, sub-17, sub que se foda, qualquer sub aí que você imaginar, estes caras, eles conseguem jogar bem na seleção principal, mano. É muito comum que um destaque da seleção de base vá pra seleção principal no futuro. Se ele manter a carreira dele, é claro, né? E o Vitor Roque tá mantendo, meio que a carreira dele tá indo pra frente. Ele tá evoluindo. Eu vejo que ele tá entregando mais em defesa hoje. Eu acho que ele pode talvez se encaixar ali. Até porque é um jogador de muita movimentação, né? Jogador interessante ali. Enfim, cara, não é o 9 dos sonhos, mas é um teste válido. Vai que ele é o jogador que tá faltando ali pra camisa 9. Vai que é exatamente ele que o nosso querido treinador quer. Enfim, é um nome a se considerar. Agora nós temos o nome também de Endrick. E apesar de eu desgostar muito do futebol que Endrick vem jogando e do jeito que ele tá evoluindo, porque tá lento ainda, não tá conseguindo espaço dele, eu não acho o Endrick um jogador não convocável até a Copa do Mundo. Ele precisa ganhar pelo menos um teste. E é só pra testar mesmo, é só um teste, boy. Não é pra, vamos testar ele em todo. Não, testa ele, vê se ele vai bem nos treinos, vê se ele encaixa. Até porque hoje o Brasil está com ataque móvel, volta a falar, Endrick é um jogador de liberdade, de estar mais ali querendo se movimentar em campo do que centralizar e tudo mais. Então é um jogador interessante, cara. Pode ser parte desse 4-2-4, né? Pode ser que talvez nem como 9, ele joga em outra posição até do ataque interessante ali, que a gente possa considerar, ok? Então Endrick é um nome que eu pensaria também numa convocação, porque talvez ele traga um a mais que tá faltando ali. Pode ser, né, um ataque de 4-4-2 também, né, com uma dupla de ataque, com o Endrick de um lado e um outro centroavante do outro. Então é alguém que eu consideraria pelo menos um teste somente pelo talento, ok? Porque ele tem muito talento, é um jogador que você tem que considerar pelo menos um pouco na seleção. E é isso, cara, eu acho que esses são os nomes que eu trouxe pra cá, e aqui eu conto com vocês agora, né, eu quero que vocês deixem nomes que vocês acham legal na aba de comentários, principalmente você que acompanha mais o Brasileirão, né, deixa os nomes aí que você acredita que é bom e tudo mais, coloca aí na aba de comentários. Eu não acompanho tanto, então não sei tantos nomes assim. Mas apesar de não acompanhar tanto o Brasileirão, né, não vamos viver de negacionismo, ok? E aqui eu deixo um recado muito importante nesse vídeo. Antes de deixar esse recado, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone. Isso ajuda bastante o canal. Tu me dá um hypezinho gratuito ali, passando pro lado da aba de comentários. Pronto, esse vídeo aqui vai chegar a mais pessoas. Agradeço, inclusive, se você utilizar essa opção. Tá, vamos entender isso aqui, rapaziada. Vamos começar a destrinchar isso aqui. Hoje em dia, tá o tempo inteiro essa guerra entre Brasileirão e jogador que joga na Europa. Não faz sentido, ok? Essa guerra, ela não deveria existir. Simplesmente por uma questão chamada de dinheiro, ok? Ninguém é bobo, ninguém é otário, ninguém é idiota de pagar por um jogador que não vale a pena. Todo jogador brasileiro que vai jogar no futebol europeu automaticamente já é um jogador interessante, porque se um time vai pagar dinheiro pra ele ir pra lá é porque ele tem alguma coisa pra entregar por lá. Apesar de nem sempre ele cumprir com essa expectativa, sim, são nomes a se considerar. E isso fica claro quando outras seleções, nos convocados, são sempre jogadores de fora do país. Na seleção asiática, a maioria dos convocados jogam no futebol europeu. Eu vi gente falando, inclusive, né? Nossa, o futebol europeu tá muito mal, tem um monte de jogador asiático jogando por lá. Isso não faz nenhum sentido, amigo. Isso não faz sentido. Não, cara. Os asiáticos estão muito bem, cara. O Japão tá muito bem firmado. A Coreia tem 2 grandes jogadores hoje jogando ali na Europa. Kengan Lee tá muito bem na carreira. É isso, cara. E eles fizeram o nome deles. E, cara, são jogadores que estão muito bem firmados no futebol europeu, jogando uma bola muito boa. Você só não conhece. Não precisa julgar o jogador, cara. Eu vi gente comentando isso, eu senti vergonha, velho. Porque são caras que jogam bem, mano. Hitso Doan, que joga na Bundesliga, é um puta jogador, cara. Ele é um jogador bom, velho. Se acompanhar a liga, você vai saber disso. Tem jogador asiático que jogava na Ligue 1, né? Ou que joga ainda na Ligue 1, que é muito bom, cara. Tem um jogador asiático mesmo do Leeds, que é muito bom também. O Altanaka, já citei aqui no canal, um jogador super interessante. Ele é um jogador que também, né, vai ser convocado pela seleção dele ali, porque ele entrega um a mais em campo. Então não existe isso, cara. Não é que a Europa está mal. A Europa nunca esteve tão bem em dinheiro e nunca gastou tanto e nunca investiu tanto em bons jogadores. Os jogadores do Japão, a formação do Japão, que tem formado jogadores melhores, de maior qualidade e conseguido exportar mais jogadores pra lá. A Ásia, num conjunto geral, tem conseguido exportar mais jogadores para o futebol europeu, cara. Porque
vale a pena ir atrás desses caras também. Você tem uma entrega ali de alguns jogadores que não tem o que falar, cara. É inegável o futebol deles jogado em campo. Então não cometam esse erro, cara. E não é só na Ásia, não, cara. Você pegar as seleções da África, a maioria dos jogadores são do futebol europeu, que estão em alto nível no futebol europeu. E todos os lugares que vocês forem ver que as seleções, elas todas convocam jogadores que estão jogando no futebol europeu. Não é à toa, é porque o cara que tá no futebol europeu é um jogador teoricamente melhor, é um jogador mais seguro de você ir atrás. Porque se os times tiverem interesse de pagar dinheiro por ele, de manter ele por ali, com um bom salário, é porque ele entrega alguma coisa em campo. Então, ninguém está desmerecendo o Brasileirão. Vocês que estão vivendo no mundo da lua. Vocês que estão vivendo na Disney, né? Numa realidade paralela, onde tem uma perseguição ao Brasileirão e que todo mundo do Brasileirão é muito bom. Não, cara, não é. Eu, inclusive, tô acompanhando jogos de Brasileirão e tem jogo que parece, mano, semi-profissional. Com toda a sinceridade e com todo o respeito do mundo. Parece semi-profissional. Eu não vejo isso em ligas europeias. Eu assisto a Ligue 1. O jogo pode ser chato, mas agora, semi-profissional não passa essa vibe, mesmo nos rebaixados. Inclusive a League 2, a Bundesliga 2 e também a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, também não passa essa vibe, cara. E assim, é algo um pouco preocupante. É claro que quando você vai ver os principais times daqui, Flamengo, Palmeiras, você vai ver um jogo deles, é incrível, é bom. Mas, cara, tem time que deixa a desejar e tem time que, cara, joga um futebol muito feio. E aí, cara, é aquela coisa, não viva negacionismo, cara. Eu não odeio o Brasileirão por não colocar um monte de nome do Brasileirão, eu só não sou maluco. Maluco ao ponto de exagerar, por exemplo, John Arias quando ele estava aqui e dizer que ele seria um grande nome da Premier League. Eu deixei isso bem claro que eu não achava isso e eu não achava ele substituto à altura de Matheus Cunha, que sim, era o grande nome do Wolves. E tá se provando exatamente isso. Eu nem sei se John Arias vai se firmar ali, eu acho que pode ser que ele vá pra uma liga da Europa menor ou que ele volte pro Brasileirão muito em breve, cara, porque realmente não tem jogado nem um pouco bem, não tem sido nem um pouco protagonista, apesar de se destacar tanto aqui no Brasileirão. E também eu quero que vocês se atentem a nomes que hoje estão ali rodando pra seleção, que estão aqui no Brasil jogando muito bem e que na Europa não fizeram nada. E não é à toa, é porque o nível lá é maior e porque tem coisas que o jogador tinha que melhorar pra poder jogar lá. E aqui já não cobra tanto, então ele consegue jogar um pouquinho melhor, porque nossa liga está abaixo das ligas europeias. Eu sei, eu falei uma coisa que machuca muito. Nossa, ele disse que a liga brasileira tá abaixo das ligas europeias. É óbvio, cara, é óbvio, mano. Você não deveria viver o negacionismo. Então não, eu não desmereço os jogadores que estão aqui no Brasil, no Brasileirão. Tem jogadores interessantes sim pra se convocar, mas agora não é todo mundo que tá brilhando aqui que merece uma convocação. Às vezes o cara tá brilhando exatamente porque a liga tem um nível um pouquinho abaixo, o ritmo é um pouco abaixo, então acaba que os problemas que ele teria na liga europeia ele não vai ter aqui. Foram vários casos de jogadores assim, eu não preciso nem citar, mano, são um monte de nome, então eu não preciso nem entrar em detalhe. Enfim, cara, esse vídeo ele tá chegando no fim, eu precisava dar esse recado aqui no final, porque ele é muito importante de se falar, e pra você que talvez só acompanhe Brasileirão, eu te recomendo a acompanhar alguma liga europeia e ver com seus próprios olhos a diferença, porque muitas das vezes quando eu vejo comentários falando, né, como se o Brasileirão tivesse em nível com a Premier League, eu sei que o cara não acompanha a Premier League, cara, porque tem uma diferença clara que dá pra perceber assistindo, cara. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, muito obrigado, agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo, tchau.